Olá pessoal, tudo bom? Sejam muito bem-vindos ao Finanças para Ti, aqui Natan Belmonte, diretamente de Porto Alegre, começando mais uma semana de cobertura sobre o Tesouro Direto. Hoje vamos dar uma olhadinha nas estatísticas e eu tive uma ideia, pessoal. Tem sido difícil extrair algum conteúdo novo, ah, dizer alguma coisa realmente impressionante sobre o andamento das taxas e preços do Tesouro Direto, porque as taxas estão, como alguns de vocês escrevem, né? Estão andando como um caranguejo, ou seja, de lado, oscilando ali entre 7 e 7,5, a grosso modo. Mas eu consegui pensar uma coisinha. Eu coloquei um gráficozinho no cantinho que eu quero chamar a atenção de vocês desse gráficozinho e aí nós vamos repassar todos os títulos mais rapidamente, focando nesse gráfico. Começando então com o IPCA 29, temos setembro na tela e nós temos bom, nenhuma novidade. A questão é que essa semana, como já vem acontecendo desde o começo do mês, nós estamos com o título um pouco acima da taxa média do ano e bem acima do Q4. Aliás, a média acima do Q4, isso é algo impressionante. Para vocês verem como o ano de 2025 está com taxas estressadas e altas. É um ano que vai entrar para a história como um dos anos de taxas mais altas do Tesouro Direto. Ahn, e aqui a nossa progressão mensal. Ora, o que que eu fiz, pessoal? Como vejam que setembro começou forte em termos de taxa, mas arrefeceu um pouquinho, ó. 778, já se aproximando da média de agosto. O que que eu fiz aqui, pessoal? Eu fiz, e aí a gente vai ver essa diferença em alguns títulos, o gráfico dos preços médios ao longo de todos esses meses, de fevereiro até meados de setembro, que é o que nós temos aqui. E tá aqui o gráfico, pessoal. Vejam como o Tesouro IPCA 29 está tranquilo, porque é um título que tem uma linha crescente de preço. E isso é muito bom, porque é o que a gente quer como investidor. A gente quer ver o nosso investimento engordando, aumentando. Teve aqui um ligeiro período em que esse crescimento foi mais, mais horizontalizado, digamos assim, mas retomou e continuou crescendo. Então, esse vai ser o nosso foco. Essa é a ideia que eu tive da gente ver, e a gente vai ver comportamentos um pouco diferentes conforme o tipo de título. Aqui o IPCA 40, ele também andou acima da média, acima da taxa média desse ano de 25, no mês de setembro. Lembrando que 4 histórico do IPCA 35 é 6,17. 15 anos de história, a gente não pode jogar fora, pessoal. Essa informação é muito importante, realmente enfatizando como as taxas de hoje são fenomenais. E aqui a taxa de média em setembro está bem mais alta que a de agosto, ao contrário do IPCA 29. E olha só o que acontece com o gráfico de preço. Ele sim tem uma boa subida de fevereiro para cá, ó, quando o título estava na casa de R$ 1.400, mas aqui já tem o efeito da marcação a mercado com esse estresse aí no mês de agosto e setembro. Aliás, aqui ó, como a gente vê uma, o título voltando aqui, ó, cada ponto é um mês. Então, aqui é setembro, alguns dias, né? Um, dois, três, quatro. Voltando para um nível de 4 meses atrás, que é exatamente isso, ó, um, dois, três, quatro. Em termos de preço, ó, 1.600 e alguma coisa, 1.600 e alguma coisa. Perdendo o preço, ó, 1.599 para 1.600 e alguma coisa. Então, mostrando a marcação a mercado dessa elevação de taxa que a gente viu nesses últimos 4 meses, coisa que não foi perceptível no IPCA 29. Então, vejam como o IPCA 29 foi mais tranquilo de carregar nesses meses. E o IPCA 50, pessoal? O IPCA 50
manteve-se aí, exceto no dia primeiro, acima dos 7%, está rondando a taxa média. Em termos de taxa, setembro está com uma taxa bem mais alta, mais parecido com abril do que maio, junho, julho e agosto, em que a taxa ficou abaixo dos 7%. Vamos ver o nosso gráfico de preço médio mensal. Onde é que eu consigo aqui? Aí, pessoal, vejam, ele faz aqui uma curva mais pronunciada para baixo que a do IPCA 40. É bem parecido. É que o IPCA 40 tem dois topos ainda. O 50 não, o 50 mirou para baixo. Mais tempo, mais prazo, mais duration, mais marcação a mercado quando a taxa sobe. Refletindo aí, vamos ver, um, dois, três, quatro, cinco. Voltando para o nível de quase 5 meses atrás. Aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Ali, ó, em termos de preço, 830, ó, fechou direitinho, ó, 834. Um pouquinho longe aí da média mais alta de julho, quando eram 860. Para os IPCAs com juros, pessoal, eu não fiz o gráfico porque eles tiveram pagamento. Esses aqui, os de ano ímpar, tiveram pagamento em maio. Não tem muito o que comentar aqui. é, Continua andando de lado, umas taxas mais altas aí, na casa de 7,5 do que dos IPCAs principais longos. E também tem uma alta aqui, ó, 7,57 a níveis de abril. O 45, a taxa é um pouquinho mais baixa. Aqui eu vou ter que dar uma puxadinha para cá, pessoal. Pera aí, vamos ver aqui. Puxar mais um pouquinho. Agora mais um pouquinho, que aí eu acho que entram todos os dados na tela. Muito bem, esse aqui a gente puxa assim. Bom, esse título aqui é super, super antigo, pessoal. O Q4 dele, 6,46, tá? Então, mostrando como a taxa de agora é espetacular. IPCA com juros 60 também está mostrando-se firme acima dos 7%. Ele teve ali em junho, né, uma quedinha para 7,05 e olha como a taxa progrediu. Mas, de novo, né, pagou em agosto, perdeu o preço e agora está patinando num preço médio mais baixo porque a taxa está subindo. Ou seja, oportunidade. Pré-28. Agora, pessoal, até se justifica um pouco a preferência dos gestores de alguns gestores, por prefixados. Porque, olha só, o que acontece com a curva média mensal de preço do pré-28? Tá retinha, pessoal. Olha que coisa impressionante. E se a gente for ver aqui o mês a mês, ó, cada mês que se passa, o título sobe um pouquinho no preço médio. Bacana, né? Qual é o principal fator? Curto prazo. Períodozinho curto. Ele está há 2 anos e 3 meses e meio do vencimento. São 3 meses e meio para 26, aí tem 26 inteiro, 27 inteiro, e em 1º de janeiro de 28 ele será pago. Tá aí, ó, uma linha reta para cima, muito tranquilo. Agora, o contraponto dele, que é o mais arriscado, que pode ser usado inclusive para marcação a mercado, é o pré-32. Falando em marcação a mercado, no histórico dele esse ano não está nada bom para isso, porque está entre o Q1 e o Q2 de taxa, a 13,7. E o preço também faz uma subidinha, pessoal, olha só. Não sofre tanto como os IPCAs longos. Que interessante. Ainda faz uma linha reta e não demonstrou queda. Pensando bem, 2032 não está tão longe assim, não é mesmo?
Bom, pré com juros 35 eu não fiz por causa do cupom de juros que foi pago em julho. Então tem uma queda de preço aí que é devido ao cupom. O Renda Mais 30, a gente fez aqui a comparação também. E a marcação a mercado dele já começa a falar alto aqui, ó. Quando a gente vê essa subida de taxa de 7,07 para 7,22, aí o preço caiu só R$ 2, até que não foi muito, mas agora ele perde os R$ 1.800 à medida que a média subiu para 7,34. Como é que fica a curva, pessoal? Muito parecida com a do IPCA principal 40. Vamos trazer aqui, ó. Olha ali, ó. A duration é parecida? É parecida, pessoal, tá? Olha ali, ó. Comportamento gráfico do preço. Esse aqui é o 40, esse aqui é o Renda Mais 30. Acrescentando mais duration, mais prazo, mais risco, mais marcação a mercado. Vamos ver o 35. Ó, e a gente vê aqui, ó, que o preço cai para níveis de maio, agora em setembro. De novo, oportunidade, sem dúvida. Apesar de não estar na taxa média, mas isso é o que menos importa na minha visão. Como é que fica o desenho dele? Aí, pessoal, bem parecido com o do 50. Olha ali, ó. Quase que se sobrepõe. Só que aqui ele é mais reto. Renda mais 40, pessoal. Aí nós temos aqui uma subida de taxa desde junho e agora com essa média de 7,14 que fica ali algo entre abril e maio. Como é que fica o desenho? Muito parecido com o do IPCA principal 50. Comparando, olha ali, o IPCA principal 50, renda mais 40. Renda mais 45. Nós temos 7,11 de taxa média nesse mês, por enquanto, claro que isso vai mudar, mas é uma alta, hein? Entre 7,20 e 7,03 entre abril e maio. Como é que fica o desenho? Ou seja, o título sofrendo aí, perdendo preço de 3, 4 meses, a exemplo do IPCA principal 50, ó, quase a mesma curva, praticamente a mesma curva. A gente está vendo o 45 agora. E o 65, pessoal? O 65 tem mais marcação. É o título com a duration mais longa de todos. Olha aqui o preço médio em maio, R$ 167, 166 agora. Chegou a namorar os 180, mas não ficou lá. Como é que é a curva? A curva é a pior de todas, pessoal. Porque aqui é onde ele mergulha mais, ó. Como a gente vê, tá? Ele é o que mais está caindo, ó, bem mais que a curva dos 50. Olha ali, ó, como o 50 teria um caminho maior para percorrer em termos de queda que o 65 já percorreu. Bom, dizem na internet que esse título é oscilação de Bitcoin. Deixem nos comentários a sua opinião que eu quero saber. E o Educa 26, pessoal, que nós passamos a mostrar também. Olha só, a taxa aqui nos últimos 2 dias perdeu os 8%. Bem interessante, não? Mas a média ainda continua lá. Mas ele não está tão estressado assim. É um título que vai começar a pagar em 3 meses e meio. 15 de janeiro já tá. 4 meses, né? 15 de setembro, 15 de janeiro. 4 meses. Vamos lá, pessoal, vamos ver. Uma reta para cima. De novo, duration curta. Muito parecido com quem? Com o pré-28. Olha ali a curva do pré-28. E com a do IPCA 29. Que teve ali, né, uma horizontalizada pequena, mas enfim, sofreu um pouquinho na marcação a mercado, coisa que não aconteceu no pré-28
nem no Educa 26. Pré-32, parecido, né? Só para não, ele não é, ele tem uma duration um pouco maior que a desses outros títulos, mas só para mostrar a curiosidade desse título tá com um comportamento bem tranquilo até. Bom, pessoal, isso foi o que eu consegui extrair para fazer um conteúdo um pouco diferente, para mostrar esse comparativo dos títulos aí. Qual é a o que mais que a gente pode ver daqui? Você quer segurança? Olha, IPCA 29, muito seguro. Educa 26, muito seguro. Pré-28 tá surpreendendo positivamente. Se bem que é aquilo, né? É 13,28, é 13,28 que você vai ter até o vencimento. Tá inferior à Selic. Mas a Selic vai ficar até quando nesse patamar? O bom é que ele acaba em seguidinha, né? 28 já tá aí. Agora, risco, um risco mais moderado, ó, em que a coisa oscila um pouco, ó. IPCA 40, renda mais 30, renda mais 35, não, esse aqui já pertence a outra curva. Seria o renda mais 30 e o IPCA 40. E um risco mais alto de marcação a mercado e de uma eventual dorzinha de barriga no carrego do título, o IPCA 50 e os renda mais longos, como o 35, o 40, o 45 e o campeão de todos, o 65, que mergulha mais no preço baixo. Certo, pessoal? Era isso. Muitíssimo obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.